Tá dando para ver tranquilo aí? A imagem está ok? Para todo mundo? Tá? Beleza? Tá, eu vou passar rapidamente. A ideia não é fazer uma grande apresentação, uma longa, até porque, na verdade, isso aqui são provocações, são estímulos para a gente debater, né? Mas acho que é importante como forma de sinalizar esse processo que a gente vai construir aqui, que na verdade que a gente já está construindo. Bom, alguns objetivos que eu listei aqui, e na verdade não são os únicos, mas que certamente podem nos provocar a pensar quais são as possibilidades que a gente vai trabalhar aqui. Bom, o primeiro deles, a compreensão da realidade audiovisual dos pontos de cultura. E aí é importante ressaltar que a gente não tem aqui uma expectativa de que todos os pontos de cultura passem ou tornem a sua atividade a atividade principal a produção audiovisual. Não é isso. O que a gente quer e o que a gente busca é fazer uma conexão com vocês para entender no espaço, na ação, nas atividades que vocês já desenvolvem relacionados à produção audiovisual, seja por meio de registro, oficinas, enfim, o que vocês desenvolvem, que essa atividade ela seja conectada com esse projeto, né? De maneira que a gente fortaleça esse processo e de maneira que o produto final desse processo seja melhor qualificado. Então, compreender essa realidade audiovisual dos pontos de cultura é fundamental, independente se a atividade fim do ponto de cultura ou as atividades fins não são necessariamente vinculadas à produção audiovisual, mas tem algum tipo de conexão com a produção audiovisual. Uma segunda seria a reflexão sobre os desafios da produção participativa e colaborativa. E para isso a gente convidou algumas pessoas que têm esse tipo de reflexão, né? Como é o caso do Antônio Martins, que eu citei da Ciranda Internacional da Informação Independente, como é o caso do próprio Alfredo Manevi, como é o caso do Cláudio Prado, do Carlos Seabra, e todos vocês que também certamente já têm reflexões e experiências nesse sentido. A gente quer compartilhar e trocar essas experiências sobre o que é produzir de maneira colaborativa, de maneira participativa, né? Obviamente, trocar experiências. E, para isso, a gente também montou, aqui esse telão vai ser utilizado para veicular alguns vídeos, algumas apresentações em PowerPoint, e, eventualmente, se a gente quiser, ao final da programação, tendo tempo e interesse, a gente pode utilizar o telão também como uma tela de cineclube, para a gente fazer projeções e tal. Mas, para além disso, a gente trouxe, está aqui fora, do lado daqui da sala, duas televisões com 2 DVDs. Para vocês que trouxeram, né, vocês foram estimulados a trazer produções, registros, o que vocês já produzem nas suas cidades, nos seus pontos. Então, estimular que a gente troque isso. De repente, a gente está aqui numa conversa, independente se é aqui dentro do debate ou lá fora. Ah, mas pô, vamos ver aqui então essa produção que a gente fez, como é que funcionou e tal. Então, vamos trocar essas experiências. Então, tem duas televisões que vocês podem utilizar aqui fora, né? Uma fundamental e importante desse processo é a definição dos parâmetros audiovisuais desse novo programa de TV. O que seriam os parâmetros audiovisuais? É definir como vai funcionar esse programa, qual é o formato final dele, se ele vai ter uma série de quadros, quais quadros seriam, né? Como é que vai ser a dinâmica desse processo. A gente tem algumas propostas de início, né? Inclusive a partir de experiências que a gente desenvolveu e que coletou, mas que é importante a gente definir isso conjuntamente. E, principalmente, uma pactuação em torno desse formato, desse programa final e da dinâmica de produção desse programa de TV. Por quê? Essa pactuação no sentido de que esse é um desafio muito grande, né? É um desafio nobre e é um desafio importante, de alguma forma, é uma expectativa que a gente tem há muito tempo, que é o desafio de conseguir gerar conteúdo diretamente da sociedade, né? E colocar isso em televisão aberta, na televisão pública, na rede pública, mas também é um desafio complexo, e aí até por isso a presença da Cláudia aqui vai ser importante, porque ela vai mostrar a experiência de como foi formatar esse programa na Colômbia. Claro, essas dificuldades não vão impedir, não devem impedir a execução do programa, mas é importante que nesse espaço a gente consiga uma pactuação em torno desse processo, de maneira que nós sejamos todos aqui corresponsáveis pela execução desse programa. E, claro, onde é que vai estar a responsabilidade de cada um, a gente vai justamente discutir. Bom,
esses são alguns objetivos. Eu não vou me alongar porque, na verdade, esses objetivos estão naturalmente abertos para a gente pensar. Bom, e aí eu queria só fazer uma retrospectiva muito rápida. Como é que surge esse processo no que diz respeito à relação dos pontos de cultura com a Radiobras e, mais especificamente, com relação ao projeto Mosaico, né? O que foi o projeto Mosaico? Alguns de vocês aqui já participaram do projeto Mosaico. Eu vi aqui, bom, além do Henrique, que foi um dos que iniciou esse processo junto na Radiobras conosco, com o Manuel Correia, que na ocasião estava dentro da Secretaria do Ministério e agora está na Radiobras. Né? Eu estou vendo aqui o Marcelo Coutinho, que era do Paraíba, o Aurélio, que chegou ali agora. Enfim, tem outras pessoas que participaram desse processo e que foi um projeto de um programa produzido instantaneamente por diversos pontos de cultura em eventos específicos que a gente considerava, digamos, a temática relacionada à diversidade cultural, a questões sociais e culturais importantes para se documentar. Eram momentos ricos de documentação e que eram feitos pelos próprios pontos de cultura. Vocês têm aí na pastinha, inclusive, uma explicação um pouco mais objetiva de como funcionou esse processo, em que a gente montava algumas ilhas de edição dentro do evento e os pontos de cultura documentavam, editavam instantaneamente e o somatório desses diversos vídeos produzidos pelos pontos de cultura formavam esse programa Mosaico. Mosaico porque era uma coletânea, era uma somatória, né, de olhares, de linguagens, de pontos de vista, de todos esses pontos de cultura sobre aquele espaço, a partir daquele espaço, a partir de uma reflexão do olhar de cada um, né, conectado com aqueles temas e com aquelas questões que estavam apresentadas ali. Por exemplo, o Encontro Sul-Americano de Culturas Populares foi o primeiro, depois teve o Salão Nacional dos Territórios Rurais, a Cúpula Social do Mercosul, a Bienal da Uni, a Expo Brasil em Salvador, enfim, foram 7 eventos, a Feira da Música em Recife, não vou me lembrar aqui de todos agora. Fest-SESI, é importante dizer que o Fest-SESI a gente produziu, que foi aqui feito no Invenção Brasileira, o Chico Simões está aqui atrás. Aliás, não posso me esquecer mesmo, porque foi a experiência que está dentro de um dos objetivos do programa, que foi totalmente produzida a partir de softwares livres. Ou seja, cada experiência, cada evento, a gente produzia uma média entre 1 e 4 programas de TV de 26 minutos. Lá no Invenção Brasileira, no Fest-SESI, foram produzidos conjuntamente os pontos de cultura e a equipe do Cultura Digital produziram 2 programas totalmente editados no Kino e no Cinelerra, no caso de edição de vídeo, e no Ardour, de edição de áudio. Então, esse é uma outra dimensão importante desse programa, que é a gente aumentar a nossa capacidade de produzir utilizando plataformas livres, né? Não só os softwares, mas utilizando as licenças. Oi? O primeiro, na verdade, foi o primeiro programa de TV totalmente produzido em software livre, exibido no Brasil. A gente não conseguiu verificar se em outros países isso já ocorreu, mas é bem possível que tenha sido o primeiro, digamos, aí, em grande escala, porque... E foi exibido, e todos esses programas eram exibidos pelas 3 emissoras da Radiobras. A TV Nacional, TV Pública Local aqui em Brasília, a NBR, que é do governo federal, mas que também exibiu para todo o Brasil via cabo e parabólicas, e a TV Brasil, Canal Integração, exibido para toda a América Latina, no caso o foco do conteúdo é a América do Sul, mas a distribuição da TV Brasil Canal Integração está em toda a América Latina e agora já até chega no Canadá e Estados Unidos. E aí eu queria até aproveitar e citar também aqui a presença do Robson Moreira, que é o atual coordenador da TV Brasil Canal Integração, que me substitui depois que eu justamente deixo a TV Brasil para assumir esse novo desafio que nos foi colocado de trabalhar as produções colaborativas e participativas. Vocês viram, no início, antes de começar, a gente estava passando um pouco as imagens do programa Mosaico. Talvez fosse importante, Henrique, a gente mostrar novamente um pequeno clipe, só para reavivar na memória o que foi essa experiência do Mosaico. Ou vocês acham que não precisa? Todo mundo viu o Mosaico no início? Não? Vou mostrar então rapidinho. Vou pedir para apagar a luz, tem que ver só
em termos da... Tava pior, né? O vídeo que você fez tem quanto tempo? O primeiro? Hã? Ah, não, então vamos ver o segundo, então, que é mais rápido. Tudo bem, mas só para ter uma dimensão do mosaico, a gente não vai passar de todos os eventos. Tem como abaixar a luz aqui para facilitar? Abaixar essa luz aqui do auditório? Na verdade, aqui é o... Tá dando para ver legal? Deixa eu mostrar então o que é mais... Ai, obrigado. Um curtinho que é do Sul-Americano, de Culturas Populares, para vocês terem uma dimensão do que foi um programa. TV Brasil, Canal Integración e Ministério da Cultura apresentam... Central Audiovisual Pública, é isso aí, a gente está aqui em Brasília, no primeiro encontro sul-americano de culturas. Vários grupos, vários pontos de cultura de todos os lugares do Brasil estão hoje aqui na Central Audiovisual Pública. Vou jogar as inquisiram nessa fita. Brincadeira. Olha que ela não capita. Olha essa brincadeira. Sua câmera vai quebrar. Vai começar a brincadeira. Realização TV Brasil, Canal Integración e Ministério da Cultura. Apoio Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, Secretaria de Programas e Projetos Culturais e Rede Audiovisual dos Pontos de Cultura, Programa Cultura Viva. Bom, esse aí foi um clipe do primeiro programa, que foi realizado no Encontro Sul-Americano de Culturas Populares. Depois, quem quiser... Alô? Alô? Pronto. Depois, quem quiser assistir o programa completo, pode pegar, a gente vai ter os DVDs junto com as televisões aqui do lado para assistir, só para a gente não gastar tanto tempo aqui, inclusive para a gente poder já passar para a rodada de apresentação de todo mundo. Mas é só para vocês terem uma dimensão de um pouco das imagens e das captações que foram feitas. Mas então, essa experiência do Mosaico, que gerou 15 programas de 26 minutos, né, para uma faixa de meia hora, ela foi o início, o ponto de partida para essa relação com os pontos de cultura, que era o princípio de que toda produção feita, todo o registro feito pelos pontos de cultura, a partir da sua própria perspectiva, da sua própria linguagem, do seu próprio olhar, precisava ser conectado, empacotado de maneira a poder ser veiculado pela televisão pública. Então, esse foi o princípio do processo,
E foi a partir desse processo que se criou um NUPAC, que aí sim foi o Núcleo de Comunicação Participativa e Colaborativa dentro da TV Brasil, Canal Integração, para abrigar esse projeto Mosaico e outros que sejam experiências parecidas, colaborativas, feitas não só com pontos de cultura, mas com a sociedade, e que veio se tornar o DEPAC. Muito rapidamente, o que era um núcleo dentro da TV, virou um departamento da nova empresa de comunicação. Então, na verdade, de lá para cá, e de pouco tempo, da última conversa que a gente teve, o que era um núcleo dentro da TV Brasil se tornou um departamento já da empresa Brasil de Comunicação, como disse o Garcês muito bem, dada a dimensão e a importância que a nova empresa já dá a esse tipo de produção. Bom, o programa de TV que a gente precisa fazer, quer fazer e vamos fazer. Quais são, digamos, os parâmetros, quais são as questões primeiras que foram colocadas que podem gerar esse programa de TV? Primeiro, um programa de 26 minutos e semanal, de veiculação semanal. Mas um programa que não seja necessariamente um programa factual, ou seja, ele não seja um programa que precisa ser preso naquela semana, nos fatos ou nos acontecimentos daquela semana. Ele tem que ser um programa que pode ser exibido, ou prioritariamente, ele poderia ser exibido em qualquer momento, seja agora no mês de outubro, no mês de janeiro do ano que vem. O importante é ele dimensionar aquele conteúdo artístico, cultural, de maneira que o telespectador compreenda aquelas informações em qualquer momento, seja ele essa semana ou daqui a um mês. Ele teria o foco na diversidade cultural brasileira. E aí na diversidade cultural brasileira, a gente pode abarcar vários temas, bastante coisa. A documentação seria feita também em eventos, assim como foi feito no Mosaico, mas não só em eventos. Então, nós documentaríamos alguns eventos, só para citar, já está previsto a primeira documentação agora no Rap Rap, em Campina Grande, né? O encontro de rappers e repentistas. Em seguida, a documentação na própria Teia, obviamente, porque não tem espaço melhor para se documentar e falar sobre diversidade cultural do que a Teia. E já estamos pensando aí, dimensionando os Jogos Indígenas, que vão ocorrer, isso foi uma sugestão, vai ser final de novembro, começo de dezembro. Então, outro evento interessante, muito importante para a gente poder começar a trabalhar essa dimensão aí da diversidade cultural brasileira. Então, nesses eventos, a gente vai voltar com a experiência do Mosaico, instalando ilhas de edição, convidando pontos de cultura para documentar esse espaço, documentar esse evento e já ter uma série de produções, vídeos realizados instantaneamente nos eventos. Porém, o programa não seria finalizado só com essas produções. Ele precisa, e é importante, que ele tenha a contribuição sistemática, ou seja, permanente, de todos os pontos de cultura que tem produção audiovisual. Então, aí a gente vai ter que discutir exatamente como é que isso vai funcionar, onde é que estão os gargalos, os problemas, né, e a potencialidade disso tudo, de receber essa produção audiovisual de vocês e disso ser formatado dentro do programa que a gente ainda vai, inclusive, definir o nome, porque o nome também precisa ser definido. Bom, ele tem um formato, digamos, de pauta e formato livre, um processo sempre coletivo e colaborativo e de maneira compartilhada, a produção de maneira compartilhada. Ele vai ser licenciado em Creative Commons 2.5, então, a partir do momento em que todo ponto de cultura for participar, enviando produções, disponibilizando, todo esse conteúdo será licenciado e disponibilizado em Creative Commons 2.5, que a gente vai falar mais sobre isso, o Cláudio vai falar, na pasta aí tem uma explicação da licença Creative Commons 2.5, a gente vai discutir sobre isso, mas é importante saber que essa licença ela vai permitir que toda a nossa produção seja distribuída, reproduzida, veiculada, disseminada de maneira indiscriminada a partir do momento que for veiculado. Não só pela televisão, mas também pela internet. E aí é uma outra questão que a gente vai tratar, como vincular esse programa com a internet. O uso progressivo de softwares livres na edição de áudio e vídeo. Como eu já falei, a gente vai ter que ter um trabalho importante de aumentar a nossa capacidade de editar em software livre. A gente sabe que no início não será possível a gente fazer todo o programa, todas as produções em software livre, mas a gente vai ter que criar condições para isso ser progressivamente possível, né, e a gente for aumentando, e trabalhar com oficinas de capacitação. E aí eu queria destacar uma questão que é fundamental, que a gente vai ter que debater muito aqui, que é a constituição de projetos locais.
e de articulações locais conectadas com esse movimento que a gente está fazendo aqui em escala nacional. Só para citar aqui 2 exemplos, eu não vou citar todos, mas eu quero citar 2 exemplos que certamente as pessoas vão falar e a gente vai conversar muito sobre isso, mas já deixar aqui o estímulo, que 2 estados já estão se organizando para criar um circuito de produção local, que é a Bahia e Minas Gerais. Então, nesses estados, já se estão buscando mecanismos de oficinas, de se programar oficinas de capacitação, mecanismos de produção, para que você gere conteúdo com os pontos de cultura daquele estado, esse conteúdo possa ser exibido nas TVs públicas dos estados e, consequentemente, esse conteúdo sobre para a veiculação nacional. Então, é importante também a gente começar aqui a pensar e dimensionar como a gente pode articular essa produção localmente nos estados, de maneira que ela se fortaleça localmente e não dependa só de uma articulação nacional. Então, as oficinas de captação vão ser fundamentais. Esse programa, em síntese, ele tem o objetivo de trabalhar a diversidade de olhares, linguagens e formatos vindas de todas as pessoas, né, cidadãs e cidadãos, por meio de narrativas culturais, que é o que a gente está chamando. E ele contribui muito fortemente para alguns desafios da televisão pública, que estão colocados aí, que são os desafios da experimentação, né, que se fala muito que a televisão tem que experimentar, tem que ter experimentação, mas isso na prática muitas vezes deixado de lado, e esse tipo de experiência pode contribuir muito para isso. Para a regionalização, que é outra demanda, inclusive constitucional da televisão, de que a produção regional precisa subir, precisa ser veiculada nacionalmente, né? E essa produção, em geral, não é feita. Então, a gente vai poder trabalhar essa dimensão e a interação, o diálogo com a sociedade, aí entra a TV digital, entra a internet, entra tudo isso. Só queria citar aqui também que existe a figura do conselho editorial para esse programa, né, com 5 representantes dos pontos de cultura, 1 de cada região, 3 representantes do Ministério da Cultura e 3 da Radiobras, que tem aí, digamos, a missão de acompanhar o andamento do projeto, zelar, digamos, pelos princípios desse projeto, sugerir mudanças, complementações, definir critérios de convocação. A gente pode discutir isso mais para frente, inclusive com os próprios representantes que provisoriamente estão indicados para esse conselho, mas é importante saber que todo esse processo, e é claro, o conselho não é fechado, ele não é o fato de que só o conselho vai definir essas questões, mas ele precisa ser uma instância de acompanhamento desse processo, que é uma dimensão importante. Então, sem me alongar muito mais, eu queria já passar para a gente fazer a apresentação de todos os pontos, para a gente conseguir seguir aí o que a gente estava prevendo de horário, né, que era de 10h30 a meio-dia. E, em alguns momentos, a gente vai retomar várias dúvidas, várias questões de como é que vai funcionar esse processo. O que eu queria só dizer assim, acalmar vocês de que esse meu estímulo, a gente vai trabalhar todas essas questões, eles não são para ser definidos agora, nessa primeira etapa, agora no final da manhã. Né? A gente vai ter todo esse... As mesas, como eu falei no início, elas têm muito mais a dimensão de trazer à tona várias dessas questões que a gente certamente vai precisar trabalhar na construção desse programa. Mas elas não são, digamos, um roteiro do que a gente tem que debater. As mesas são para estimular o debate. Então, nos debates, todos os pontos vão ter a possibilidade de falar sobre as suas experiências, fazer as suas considerações sobre todas essas questões que eu coloquei aqui agora e também sobre as outras questões que vão ser levantadas no decorrer desses 2 dias. Tá? Então, só queria fazer essa consideração para que, nesse primeiro momento, a gente tentasse fazer uma apresentação mais objetiva, mais sucinta, sobre, na verdade, quem é cada pessoa que está aqui, quem somos nós, né? De onde é que a gente vem, qual é o ponto de cultura e qual que é a nossa conexão com a produção audiovisual. E talvez até, quem quiser, colocar aí qual que é a perspectiva que espera aí para esse encontro, mas sem nos alongar muito, porque são 60 pessoas, né? São quase 60 pontos, e a gente não vai ter muito tempo, então a gente imagina aí, dimensiona 1 minuto para cada um das pessoas. O Manuel vai acompanhar aí com o microfone. Só queria, antes de fazer um fechamento, que era o seguinte, queria só, na verdade, aqui falar mais uma vez, agradecer a presença do Robson Moreira, que eu acho que quando eu falei ele não estava aqui na sala, que é o coordenador geral, o atual coordenador da TV Brasil, Canal Integração.
que tem sido um parceiro importante para esse processo, e num determinado momento ele vai expor aí algumas questões dessa nossa relação aí TV Brasil e DEPAC, inclusive, que são parceiros importantes dentro da estrutura da Radiobras. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos aqui com a equipe do DEPAC, todas as pessoas a posto para ajudar no que a gente precisar nesse processo desse encontro, na estruturação, né? Então, a Janaína Rocha, cadê a Janaína? Bom, ela deve ter saído, mas deve estar voltando já, e aí eu apresento ela. O Manuel Corrêa, que todo mundo conhece. Manuel? Está aí, só para... Big Nel. O Jefferson, que está lá atrás. Tá. E a Dalsma. A Dalsma chegou, Jefferson? Ainda não. A Dalsma vai chegar à tarde, além da Janaína. Qualquer dúvida que vocês tenham, inclusive em termos operativos, depois o Manuel e a Janaína vão dar alguns recados nas passagens de uma mesa para outra, relacionados à prestação de contas, passagens. Então, essas dúvidas operativas vão ser tratadas com calma, nos intervalos, e vão ser dada uma série de... As informações serão dadas para vocês, para não ter nenhuma dúvida com relação a esse processo. Então, isso também não precisa ser tratado sobre nenhuma questão dessa agora na apresentação de vocês. Tá bom? Cláudio, você queria... Você não quer fazer na tua apresentação, na hora que rodar? Pode ser? Não, porque agora todo mundo vai fazer uma rodada de apresentações. Tá? E aí, assim, eu só queria, antes de passar, finalizar dizendo o seguinte, gente. Eu acho que a gente está iniciando aqui um caminho. Na verdade, o caminho não se inicia aqui, é só um momento de um caminho, mas aqui se inicia uma relação, né, que já começou com alguns pontos de cultura no projeto Mosaico. Esse caminho é um caminho longo, é um caminho que vai necessitar, digamos, de paciência. Eu pensei aqui, quais seriam as questões que são fundamentais nesse nosso processo. Eu imagino que paciência, solidariedade e dedicação, né? Porque a gente vai ter que ter paciência e entender todo esse processo, porque é um processo aberto que está sendo construído coletivamente. A gente vai ter que ter solidariedade entre nós para saber compreender aqui os problemas e as dificuldades de cada um, e dedicação para fazer esse projeto acontecer e sair, né, do campo das ideias e passar para o campo formal. Então, eu sempre costumo dizer que os pontos de cultura, no meu entendimento, são no Brasil hoje a principal rede, potencialmente a principal rede descentralizada e, por que não dizer, contra-hegemônica de produção de conteúdo nesse país. E se a gente souber trabalhar e tratar essa potencialidade dos pontos de cultura, né, não só dos pontos de cultura, de outros segmentos da sociedade, mas aqui eu estou falando especificamente dos pontos de cultura, a gente vai conseguir fazer um processo realmente conectado com esse momento histórico de ocupação da televisão pública brasileira. Então, vai nos dedicar aqui muita compreensão e dedicação para esse processo, e eu faço esse convite. Esse é um convite aberto, não é uma obrigação, mas é um convite a todos de que, a partir desse momento, a gente se engaje na construção desse processo, nesses 3 dias, né, porque a gente tem um terceiro dia de finalizações, e para os editores que vão ficar aqui depois, que, aliás, eu não comentei, vai ter uma oficina de edição experimentando todos os parâmetros audiovisuais que a gente definir aqui, vão ser experimentadas nos últimos 2 dias seguintes, após o término desse encontro aqui em Brasília.